Meu nome é Guilherme Rodrigues, eu sou graduando em História pela Universidade de São Paulo e eu faço parte do Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga. Nesse novo vídeo dos Encontros Virtuais Labeca, eu vou falar um pouquinho sobre a Ilha de Paros, que fica localizada no Egeu. Antes de falar do nosso assunto, é importante marcar que boas partes das informações contidas nesse vídeo, como imagens, mapas sobre a ilha, entre outras informações, elas são resultado da minha iniciação científica que foi financiada pela FAPESP. Esse conteúdo completo ele pode ser acessado no banco de dados do laboratório, o Nausito. A partir do site do Labeca, nós vamos clicar aqui na aba Nausito. Nesse mapa que a gente está vendo do Mediterrâneo, há muitas cidades já marcadas, e que já receberam imagens e ainda recebem à medida que as pesquisas vão sendo realizadas. Navegando pelo mapa, a gente encontra Paros, tá? Que está no centro do Egeu. A ilha é a terceira maior das Ilhas Cíclades, e a sua posição na rota entre a Grécia continental e a Ásia Menor faz dela um importante centro entre o período do Bronze até o período romano e além. Clicando no PIN no mapa sobre a cidade de Paríquia, que é a principal cidade da ilha, e em View More Information About the City, a gente consegue encontrar aqui algumas informações sobre a ilha, plantas, mapas, reconstruções de templos, fotografias de todos os sítios e os resultados da nossa pesquisa na ilha. No banco de dados estão disponíveis as metodologias da pesquisa, as formas de ocupação da haste, da cora, informações de áreas sagradas, necrópolis e outros assuntos. Com base nesse conteúdo e no produzido durante a nossa pesquisa, eu vou falar um pouquinho sobre o território, as suas formas de ocupação e sobre as principais escavações que foram conduzidas desde o século XIX. Em relação ao território, a paisagem geográfica e a fisionomia geral da ilha, elas apresentam um terreno montanhoso e acidentado que estabelece alguma dificuldade de comunicação entre as cidades da ilha, já que as estradas elas precisam cortar os vales e também circundar as montanhas. Por causa dessa topografia, há um consenso entre pesquisadores de que houve pouca mudança nas estradas, né, justamente por essa característica. Também por esse aspecto montanhoso, a ilha possui pouca terra cultivável. Praticamente todo o centro ele é desprovido de terra fértil. A maior extensão cultivada nos tempos modernos ela é a leste, e ela forma uma faixa costeira que vai de Naoussa até a Baía de Mármara. A planície ao redor de Paríquia ela oferece terras cultiváveis que são relativamente boas, o que explica o assentamento nessa localização. A gente não sabe exatamente a localização da cora de Paros, há apenas especulações de acordo com as terras cultivadas ainda hoje e também pelo controle das minas de mármore que ficam localizadas no centro da ilha. Em relação ao transporte marítimo, existem dois portos principais, um em Paríquia e outro em Naoussa, que já foram atestados desde os tempos antigos, citado por Pseudosílax, em seu périplo. A topografia ela é fundamental aqui, pois todos os portos eles são refúgios naturais contra os ventos fortes. Isso é importante especialmente no inverno, né, porque isso faz da ilha um local estratégico para a cabotagem. A gente não pode esquecer que a navegação no Egeu, ainda nos dias atuais, não é um processo fácil, mesmo com os barcos modernos. Na capital da ilha, a atual Paríquia, na costa oeste, as primeiras indicações de assentamento, elas datam do início do segundo milênio, antes da Era Comum. E a área ela foi ocupada continuamente durante os tempos minoicos e micênicos, e até os dias atuais. Na costa norte de Naoussa, havia um grande assentamento micênico, escavado até recentemente por Demetrius Schiller. Ele prosperou no século XIII, mas foi destruído em 1200, antes da Era Comum. Foi em Cucunari que o templo mais antigo da ilha ele foi construído. Era um templo dedicado a Atena e ele data de 700 antes da Era Comum e ele sobreviveu até os tempos clássicos. Esse assentamento ele foi pacificamente abandonado no século VII, após o chamado Cinecismo, e dessa forma Paríquia se tornou o assentamento dominante da ilha. Nessa mesma época, a cidade ela começa a adquirir aquilo que a gente chama de caráter monumental, né, principalmente nos templos, em vários lugares da ilha. Isso tanto intramuros, né, quanto extramuros. Alguns desses já tinham sido identificados desde o século XIX
pelo primeiro arqueólogo a escavar a ilha, né, o Otto Rubensson, como, por exemplo, o Templo de Atena, localizado no que provavelmente foi a Acrópole da cidade, e os templos de Apolo e também de Asclépio, localizados extramuros. As pesquisas elas foram retomadas, também as escavações, durante as décadas de 60 e 70, pelo time da Universidade Técnica de Munique, conduzida por Gottfried Gruben, e depois ela foi retomada pela Euforia de Paros. Atualmente, essa moderna cidade ela se estende pelo que deve ter sido a haste original, né, e ultrapassa o contorno da muralha da cidade antiga. A localização da cidade e sua acrópole, que provavelmente ocupavam uma área do porto e do promontório do Castro até as colinas superiores, elas permitiam uma visão total da Baía de Paríquia e o contato visual direto com o Santuário de Delium, né, localizado a norte da cidade, mais ou menos a 160 metros do nível do mar. Esse santuário, vale dizer esse parênteses, ele é dedicado a Ártemis e foi reconstruído num trabalho de fôlego publicado pelos arqueólogos Manfred Schuller e Anne Onesorg em 1991. Em nosso trabalho de campo, nós identificamos que esse contato ele podia ser estabelecido a partir da localização do Templo de Atena, com toda a Baía, e vale dizer que se tratava de um templo monumental de estilo jônico, que ficava na Acrópole. Ele foi construído entre 530 e 520. Hoje só restam as fundações e elementos adicionados à igreja de Catapoliani, que foi construída por Justiniano no século VI, depois da Era Comum, e também alguns elementos estão adicionados ao castelo veneziano do século XIII e outros espalhados pela cidade. O mesmo ele pode ser dito para os templos de Apolo e Asclépio, construídos no século IV, já identificados também no XIX por Rubensson. Eles eram localizados extramuros, em 2 terraços, a sudeste da cidade. O interessante, como vocês podem ver nesse mapa, e aqui eu cito a pesquisadora Danielle Béranger, é que os parienses eles haviam organizado os principais santuários ao redor da cidade antiga, como se eles quisessem colocá-la sob a proteção dos deuses. Além desses templos, vale também citar o Heron, do famoso poeta e herói da ilha, Arquíloco, construído no século IV, que se acredita ter sido instalado nas mediações da Igreja de Três Eclésias, e também os templos B e C, que ainda não foram identificados, e o templo de Hestia, esses intramuros dos quais hoje só restam fragmentos adicionados tanto à igreja de Catapoliani quanto à fortaleza veneziana. Ainda retomando aquela questão do contato visual, o templo de Atena e de Ártemis, o Delium, eles possuíam sacadas para observação. O primeiro estava direcionado para dentro da ilha, provavelmente para a Ágora, e o segundo que estabelecia um contato com a ilha sagrada de Delos. A ilha de Paros ela sempre tentou aproximação com Delos. Isso nos leva também a outro sítio arqueológico, que também é importante na ilha de Despótico. Provavelmente um santuário dedicado a Apolo, Hestia e Ártemis, que ainda estão em escavações, comandada pela Euforia e por Ianos Curaios e Cornelia Daifa. Despótico fica localizado a sudeste de Paros. A construção desse local, segundo alguns pesquisadores, ela estaria diretamente relacionada com a perda de espaço de Paros em Delos, para Atenas na segunda metade do século VI. Isso é confirmado pelos vestígios arqueológicos que mostram a monumentalização desse templo na segunda metade do mesmo século. Esse processo arquitetônico ele é muito revelador das relações geopolíticas da ilha. Durante o período arcaico e clássico, Paros teve uma relação conflituosa com a sua vizinha Naxos e, de certa forma, pouco amistosa também com Atenas. Não custa lembrar que Paros foi pró-persas durante as guerras médicas, o que serviu de pretexto para Miltíades atacar a cidade em 489. Esse trecho ele é até descrito por Heródoto no seu livro VI. E esse elemento ele se conecta com o fato de que todos os vestígios arqueológicos demonstram que os principais templos eles foram construídos antes das guerras médicas e que aparentemente nada de novo foi construído antes do primeiro terço ou mesmo da primeira metade do quarto século. Uma das explicações é que em meados do século V, Paros pagou uma grande soma à Liga de Delos. Em 454, eles pagaram 16 talentos e 1.200 dracmas, talvez até como uma forma de punição pelo alinhamento aos persas. Além disso, o poder da cidade ele também pode ser evidenciado nas fundações das colônias,
como Taços, né, no norte do Mar Egeu, em 680 antes da Era Comum, além de outras cidades também atribuídas a Paros por fontes antigas. Né? Comercialmente, de 700 a 500 antes da Era Comum, Paros prosperou como um centro comercial baseado em ligações marítimas. Ela foi famosa pela venda do mármore, né, super translúcido, e favorito por escultores, né, conhecido como licknites. Desde o período arcaico, ele foi exportado para todo o Mediterrâneo. Além disso, a ilha ela também teve a sua própria escola de escultura, né, e produziu escultores famosos como Agoráclitos, no século V, e Escopas, no século IV, que contribuíram para o Templo de Atena, em Tegea, e o Templo de Ártemis, em Éfeso. Bom, espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre uma outra cidade do Mediterrâneo Antigo. Caso você queira saber outras informações sobre Paros, não esqueça de acessar o site do Labeca e também o Nausito. Muito obrigado pela atenção.